Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Saudade. Boa noite, Luciano e todos os inscritos. Meu nome é Patrícia e eu sou da cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Essa história aconteceu comigo há cerca de 8 anos, quando eu decidi fazer intercâmbio na cidade de Everett, no estado de Washington, nos Estados Unidos. Eu estou contando essa história aqui porque eu tenho certeza que as pessoas a ouvirão com respeito, pois até hoje sempre quando eu conto essa história eu passo por mentirosa. Eu devo admitir que se eu a ouvisse da boca de outra pessoa eu também não acreditaria. Mas como ela aconteceu comigo mesma, eu sei da sua veracidade, assim como eu sei que eu não sou doida. Eu estava cheia de expectativas, mas também com muito medo. Eu tinha 22 anos e era uma brasileira morando em uma cidade americana do interior que não tem absolutamente nada de turística e pouca gente a conhece. Eu consegui um quarto numa casa antiga em um bairro tranquilo e pacato. A dona da casa, que eu chamava de Mrs. Clare, era uma mulher de uns 50 e poucos anos e ela era muito reservada. Ela era uma mulher de poucas palavras, mas sempre muito educada. O quarto que eu aluguei era simples, mas confortável, com uma janela que dava para o quintal mal cuidado. Eu não precisava de muito, só um canto para estudar e dormir. Eu saía logo de manhã e só voltava no início da noite. Como eu não tinha amigos, eu mal saía de casa e ficava o tempo todo dentro do quarto. Logo nos primeiros dias, eu notei algo peculiar. Sempre que eu saía de casa por volta das 7 da manhã, eu sempre via uma senhorinha de cabelos brancos, sempre muito bem arrumada, sentada na varanda da frente. Ela me observava com seus olhos alegres, apesar da idade avançada. Seu sorriso gentil era constante, como se ela sempre esperasse por mim. No começo eu apenas acenava timidamente, mas com o passar das semanas, nós começamos a conversar. Ela, claro, falava comigo em inglês, mas o que me surpreendia era o quanto ela sabia sobre o Brasil. Ela conhecia várias palavras em português, coisas simples como olá, bom dia e até saudade. Sempre que ela me via, ela puxava assunto sobre o Brasil como se tivesse uma conexão com o país. Eu me lembro de um dia em especial em que ela me disse: "O Brasil é um lugar de saudade, não é? Tanta gente que parte e não volta." Luciano, aquilo me arrepiou, mas eu tentei não pensar muito. Nossas conversas seguiam uma rotina quase ritualística. Todos os dias, ao sair para a universidade, eu a via lá sentada na mesma cadeira de balanço, sempre com um vestido claro, da mesma forma, sem nunca falhar. Às vezes eu me perguntava como aquela senhora sabia tanto sobre o Brasil, e uma vez ela até mencionou uma canção antiga que a minha avó costumava cantar, algo muito específico que me fez sentir uma nostalgia profunda, como se aquela mulher me conhecesse há muito tempo. Mas aos poucos, eu comecei a notar uma coisa estranha. A Mrs. Clare nunca mencionava aquela senhorinha, nem fazia qualquer referência a ela. Em uma manhã, eu perguntei casualmente sobre a senhora na varanda e ela me lançou um olhar confuso. "Que senhora?" ela perguntou. Naquele momento, então, eu senti um calafrio. Era impossível que ela não soubesse quem era, já que a mulher estava sempre ali, na frente da sua casa. Eu decidi não insistir, mas aquilo não saía da minha cabeça. Eu continuei vendo a senhorinha todos os dias e ela continuava a falar sobre o Brasil com uma familiaridade que eu não conseguia explicar. Ela falava sobre coisas que pareciam íntimas, pessoais, como se ela conhecesse a minha família e a minha história.
Aos poucos, essa sensação de conforto que eu sentia ao conversar com ela começou a se misturar com algo mais sombrio. Então um dia, algo diferente aconteceu. Ao sair de casa, eu vi que a cadeira da varanda estava vazia. A senhorinha não estava lá. Eu achei estranho, mas eu não dei muita importância. Foi só ao voltar para casa à noite que a inquietação começou a me dominar. Naquela noite, a curiosidade falou mais alto, e eu aproveitei que a Mrs. Clare estava fora e fui até a varanda. A cadeira de balanço estava ali, intocada. Eu encostei a mão na cadeira e eu senti um frio intenso, um arrepio que me fez recuar. Naquela noite eu não consegui dormir. Algo me incomodava, uma sensação de que havia algo mais naquela casa, algo que eu não entendia. No dia seguinte, quando a senhorinha voltou à sua cadeira, algo mudou. Ela estava mais séria, menos falante, como se soubesse que eu havia descoberto alguma coisa. Foi então que ela me disse, quase num sussurro: "Essa casa tem muita história, menina. Ela viu muito sofrimento, mas também muita saudade. Sabe, foi aqui que o meu marido se foi." Eu fiquei sem palavras. Eu perguntei, hesitante, quem era ela. E com um sorriso triste, ela respondeu: "Eu sou a mãe da Clare. Eu vivi aqui toda a minha vida. Essa casa foi a nossa conquista à custa de muito sacrifício e do sofrimento do meu marido." O meu coração disparou. Ela então continuou: "Ele não suportou. Ele tirou a própria vida aqui, logo depois que conseguimos comprar essa casa. E eu fiquei presa a essas paredes e a nossa história." Luciano, meus olhos se encheram de lágrimas. Eu perguntei quanto tempo fazia e ela, com um suspiro pesado, respondeu: "Faz 10 anos desde que eu parti também, mas eu ainda estou aqui cuidando do que é nosso e esperando." Naquele momento, tudo fez sentido. A senhora que me recebia com simpatia todos os dias era o espírito da mãe da Mrs. Clare, presa àquela casa por um amor profundo e uma dor que nunca foi embora. Eu saí dali sem olhar para trás, com a certeza de que, apesar de tudo, ela estava em paz com a sua história, e de alguma forma eu me senti grata por tê-la conhecido, mesmo que de uma maneira tão sobrenatural. Muito obrigada pela atenção de todos. O espírito perto da lixeira. Boa noite, meu querido Luciano. Eu já havia comentado algumas das minhas experiências e agora eu vou compartilhar uma que aconteceu comigo e o meu filho. Ele ficou doente e precisou ser internado no hospital. Já estávamos lá há cerca de 3 dias, quando certa noite, algumas mães que estavam ao meu lado chegaram muito assustadas. O hospital tinha um pátio onde os pais podiam levar as crianças para que elas se distraíssem do ambiente hospitalar. Naquela noite, 3 mães passeavam com seus bebês por volta das 9 da noite. As crianças tinham entre 2 e 4 anos. De repente, uma das meninas começou a dizer à mãe: "Olha, mamãe, aquele menino quer brincar com a gente." A mãe, confusa, então perguntou: "Que menino, minha filha?" E a menina apontou para o lixo, dizendo: "Aquele que está dentro da lixeira." No mesmo instante, a tampa da lixeira começou a girar muito rápido e sozinha. Vale mencionar que aquelas lixeiras eram do tipo com pedal, para que ninguém precisasse tocá-las ao jogar o lixo. As mães, assustadas, correram para dentro do hospital com seus filhos. Naquela mesma noite, cerca de 2 horas depois desse primeiro episódio, já mais calmas, uma das mães se preparava para trocar a fralda do seu bebê.
Foi então que ela sentiu uma palmada em seu traseiro, como se alguém tivesse feito aquilo de propósito. Ela pulou, assustada, e olhou ao redor para ver quem poderia ter sido. Todas nós nos olhamos apavoradas. Graças a Deus, no dia seguinte meu filho recebeu alta e eu pude ir embora daquele lugar. Eu não sei se aquelas mães continuam a presenciar eventos estranhos, mas eu acredito que era a alma de uma criança que havia falecido naquele hospital. Muito obrigado a todos pela atenção. Visão de uma outra dimensão. Boa noite, meu amigo Luciano e ouvintes. Eu espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Há 4 anos, em 2020, enquanto estávamos em isolamento devido à pandemia, como milhões de outras pessoas, nós passamos por momentos de tristeza e incerteza. Infelizmente, perdemos amigos e entes queridos. Toda a minha família ficou doente e eu fui a primeira a ser contagiada. Eu passei cerca de 11 dias no hospital e eu saí no final de julho. Logo depois, um dos meus irmãos também adoeceu e ficou internado por quase 20 dias. Eu me lembro que quando o aniversário da minha mãe chegou, em setembro, nós fizemos uma pequena reunião na casa dela. Todos nós queríamos voltar à normalidade, sem imaginar que aquele vírus levaria tantas outras vidas. Depois dessa reunião, já no final de setembro, meus pais se contagiaram, assim como 3 das minhas irmãs e o marido de uma delas. Minha irmã e o seu esposo foram internados no hospital da nossa cidade, e meu pai foi levado para outro hospital em uma cidade vizinha. Graças a Deus, minha irmã e meu cunhado saíram do hospital, mas o meu pai não teve a mesma sorte. Ele foi entubado e infelizmente ele faleceu no dia 21 de novembro, um dia antes do meu aniversário. Quando voltamos do enterro, no domingo, dia 22 de novembro, estávamos conversando sobre o que havia acontecido quando o telefone da casa tocou. Era uma amiga da família ligando para dar os pêsames à minha mãe. Luciano, de repente, a minha mãe ficou em silêncio e depois de alguns segundos ela disse: Não pode ser. Ele estava no hospital há mais de um mês. Após se despedir e desligar o telefone, minha mãe nos contou que essa amiga havia dito que ela viu meu pai um mês antes e que ele foi até a casa dela. Ela disse que eles conversaram por um bom tempo e ele até estacionou o seu carro vermelho na frente da casa. A minha mãe, surpresa, disse que isso não era possível, pois o meu pai já estava internado naquela época. Mas a amiga insistiu, jurando que meu pai a tinha visitado. Depois disso, minha mãe não a viu mais, pois ela estava envolvida com os trâmites do luto, da pensão e dos seguros. Na época eu trabalhava e de vez em quando eu encontrava essa amiga no ônibus, mas ela me evitava. Talvez ela pensasse que eu falaria sobre o assunto, mesmo que essa não fosse a minha intenção. Eu podia ver o medo e a frustração em seu rosto. Até hoje ninguém da família mencionou esse assunto novamente, pelo menos aqueles que conheciam essa amiga. Talvez nunca saibamos o que realmente aconteceu naquele dia. Quem sabe foi um salto para uma dimensão paralela, onde eu gosto de pensar que meu pai ainda vive. Essa é uma experiência que todos até hoje nos lembramos e para a qual nunca encontramos explicação. Meus amigos, eu espero que a minha história tenha agradado a vocês. Muito obrigado a todos e um grande abraço. Manipulação de energias. Saudações, Luciano e amigos. Eu sou uma grande fã do canal e eu comecei a escutar as histórias porque eu me identificava com algumas, já que desde pequena
eu sou sensível ao mundo espiritual. Na minha família, apenas eu tenho essa sensibilidade, enquanto todos ao meu redor são bastante céticos. Eu tenho várias histórias, mas a que mais me marcou e na qual eu ainda estou vivendo é a que eu quero compartilhar agora. Eu sempre fui uma pessoa introvertida e tranquila. Eu cresci em uma família feliz e de bons princípios. Eu fui dedicado aos meus estudos e à minha carreira e sempre senti que eu estava esperando por alguém, de certa forma. Aos 27 anos, eu me apaixonei pelo Henrique, que transformou completamente o meu mundo. Desde o primeiro contato, foi mágico, como se já nos conhecêssemos de outras vidas. Eu comecei a ter memórias dele em outras existências, o que foi muito intenso e chocante para mim, já que eu nunca acreditei nisso. Em todas as vidas que eu recordava, eu o perdia de alguma forma, mas naquele momento eu soube que ele era a pessoa que eu estava esperando. Nossa conexão era tão forte que às vezes eu sabia exatamente quando ele iria me ligar. Embora fôssemos muito diferentes, isso nunca foi um problema. Tudo estava indo bem, até que começamos a ter problemas aparentemente sem motivo, por coisas pequenas. Ele então ia embora, mas depois voltava. A situação era tão estranha que eu comecei a ter um pressentimento muito ruim. Eu busquei ajuda na minha religião, mas como o Henrique estava se divorciando e eu estava, tecnicamente, no papel da outra, eu não obtive o apoio que eu precisava. Eu me sentia muito sozinha e, em desespero, eu procurei ajuda na internet. Eu passei por muitos charlatões, até encontrar uma bruxa branca aqui em São Paulo, onde eu moro, que me ajudou muito. Ela me explicou que o Henrique havia sido alvo de magia vermelha, o que causava suas mudanças de humor e atração desesperada por outra mulher. Eu não sabia se o nosso relacionamento sobreviveria a isso, mas também eu não queria deixá-lo nas mãos de alguém tão cruel. Nós trabalhamos por um bom tempo para desfazer o que haviam feito a ele, até que finalmente ele se libertou. Durante todo esse tempo, o Henrique nunca soube da bruxaria, pois ele era extremamente cético. E embora não tivéssemos contato por meses, eu também fui afetada, pois a bruxaria cortou meus caminhos e me levou a sofrer alguns acidentes de carro. No último deles eu quase perdi a vida. Com o tempo e já sem esperanças e com o coração partido, eu comecei a encontrar o Henrique por acaso em alguns lugares. Aos poucos, nós voltamos a nos relacionar e 3 anos se passaram. Meus amigos, eu fui a mulher mais feliz do mundo novamente. No entanto, o único problema era que o Henrique estava desempregado há algum tempo e ele não conseguia encontrar um emprego fixo. Nós dependíamos apenas da minha renda e de trabalhos temporários que ele conseguia, o que o deixava deprimido e me causava grande preocupação. Eu continuava ouvindo histórias de terror em vários canais do YouTube, até que eu escutei uma história onde mencionavam um mestre bruxo que havia resolvido um problema muito parecido com o meu. Eu passei a pesquisar muito na internet e eu acabei encontrando um bruxo que, mesmo não sendo o mesmo descrito no vídeo que eu havia visto, ele prometia os mesmos resultados e, sem nada a perder, eu decidi perguntar se ele poderia nos ajudar com o emprego do Henrique. Eu entrei em contato imediatamente e, sabendo da minha situação financeira, ele prontamente começou a me ajudar. Ele explicou tudo passo a passo e, desde o início, ele nos ofereceu apoio incondicional. O Henrique nunca soube disso, pois, sendo cético, ele não teria reagido bem. Para minha surpresa, após 3 meses, ele conseguiu um emprego e estávamos extremamente felizes e gratos ao mestre bruxo. 1 ano depois, no entanto, começamos a ter problemas novamente. O trabalho do Henrique exigia muito dele e ele passava longos períodos longe de casa. Ao mesmo tempo, eu estava enfrentando dificuldades pessoais e familiares e, sem o apoio dele, eu fiquei profundamente triste. Movida pelo orgulho, eu decidi cortar contato com ele
achando que eu estava o punindo. Esse foi o maior erro da minha vida, pois eu deixei uma porta aberta em um momento muito ruim. Inacreditavelmente, uma outra mulher que agora eu sei ser uma bruxa ofereceu o Henrique a uma entidade sombria com o objetivo de ficar com ele. Eu descobri isso ao buscar ajuda novamente com o mestre bruxo, quando eu percebi que o Henrique, o homem que eu amava, havia desaparecido da minha vida. Juntos, nós começamos a desatar os nós dessa situação terrível. Luciano, foram 2 meses de intensa luta do mestre contra aquela entidade sombria e a bruxa. Apesar de termos progredido, a bruxa não aceitou perder o seu brinquedo e passou a me atacar diretamente. Ela me enviou um espírito de morte e apenas o mestre sabe o que mais essa entidade horrenda me fez. Sua presença causou terrores profundos e quase insuportáveis, ao ponto da minha saúde física se deteriorar gravemente, com taquicardias e hipertensão que me colocaram à beira de um infarto. Eu descobri que essa mulher, além de amaldiçoar o Henrique, também havia colocado um espírito maligno em mim, o que explicava o meu constante cansaço, o meu desânimo e a minha falta de vontade de viver. O mestre bruxo, com muito esforço, conseguiu me libertar disso também e pouco a pouco a minha saúde melhorou. Eu estou em processo de recuperação, mas a minha tortura ainda não terminou. A bruxa, ao perceber que não conseguiu me destruir e nem ao Henrique, agora direcionou o espírito da morte e outras entidades para a minha mãe, a pessoa que eu mais amo. Ela tem me causado um grande sofrimento através disso, e a batalha continua sendo terrivelmente difícil. No entanto, eu não desisti. O mestre bruxo tem sido meu suporte em todos os momentos e estamos lutando contra essas forças poderosas. A capacidade e o trabalho desse mestre são impressionantes, e sem ele, eu com certeza não estaria aqui contando essa história. As entidades que enfrentamos são de altíssima hierarquia e poucos têm coragem ou habilidade para lidar com elas. Muitas pessoas me dizem que não vale a pena travar essa batalha tão intensa por causa de um homem, mas não se trata disso. Eu já desisti dele há tempos. Nós nem nos falamos mais há meses. O que está movendo essa raiva toda dessa bruxa é simplesmente uma vingança pessoal. Uma mulher que está agindo movida apenas por um orgulho ferido. Se eu pudesse, eu diria na cara dela para ela fazer bom proveito do Henrique e que eu quero viver a minha vida em paz, mas o caso é que eu não sei como. Eu tenho tentado a todo custo me proteger desses ataques, mas eu não sei por quanto tempo isso vai durar. Ela parece não desistir, e eu nem sei se ela sabe que o caminho dele está livre e que ela pode tê-lo quando quiser. Eu gostaria que alguém que já tenha passado por isso possa me ajudar. Tudo que eu quero, meus amigos, eu juro por Deus, é seguir com a minha vida em paz. Luciano, muito obrigada por ler o meu relato. Muita paz a todos. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. Uma outra versão de mim mesma. Boa noite, Luciano. Eu nunca fui o tipo de pessoa que acredita em coisas sobrenaturais.
Eu sempre fui cética, prática e com os pés no chão. Mas depois de uma certa noite, eu passei a questionar tudo. Era madrugada, por volta das 3 horas. Eu tinha acordado de repente, sem motivo aparente, com uma sensação estranha no peito, como se algo estivesse fora do lugar. A casa estava em completo silêncio, exceto pelo som leve do ventilador no quarto. Eu me levantei para beber um copo d'água, ainda meio grogue, mas com aquela inquietação que me incomodava. Ao atravessar o corredor, algo me fez parar. A luz fraca da lua atravessava a janela da sala e por um momento eu achei ter visto um movimento no canto do olho. Eu senti o meu coração acelerar, mas eu me forcei a pensar que eu estava imaginando coisas. Mas quando eu entrei na sala, eu vi. No início eu pensei que fosse o meu reflexo distorcido no espelho, mas logo eu percebi que não era isso. Do outro lado da sala, parada perto da janela, havia uma mulher. E essa mulher era eu. Não era como ver um reflexo no espelho, era diferente. Ela estava ali, de pé, olhando fixamente para mim, vestida com o mesmo pijama que eu usava, com os cabelos soltos exatamente do mesmo jeito. Mas algo estava errado. O rosto dela, o meu rosto, estava vazio de expressão e sem vida. E os olhos, embora idênticos aos meus, pareciam não ter alma. Eu senti um pânico tomar conta de mim. A sensação de estranhamento foi imediata. Era como se eu estivesse diante de algo que não deveria existir. Instintivamente eu dei um passo para trás, mas a figura não se mexeu. Ela apenas continuou me encarando, imóvel. A minha mente tentava racionalizar o que estava acontecendo. Seria um sonho, uma alucinação causada pelo cansaço, mas tudo parecia tão real. Eu conseguia sentir o frio do piso de madeira sob os pés, o cheiro familiar da minha casa, o som suave da noite lá fora. E aquela mulher, aquele outro eu, parecia mais real do que qualquer outra coisa. Eu tentei falar, mas a minha voz não saiu. O meu corpo estava congelado, incapaz de reagir. A coisa que era eu inclinou levemente a cabeça como se estivesse me estudando, e por um breve momento eu tive a sensação de que ela sabia algo que eu não sabia. Um medo profundo se instalou no meu peito, como se eu estivesse diante de algo muito antigo e incompreensível. Então, sem aviso, ela deu um passo em minha direção. Não houve som, nenhuma mudança no ambiente, apenas aquele movimento lento e calculado. Isso foi o suficiente para me tirar do meu torpor. Eu senti o meu corpo reagir e eu dei meia volta correndo para o quarto. O meu coração batia tão forte que eu achei que ele fosse explodir. Então eu fechei a porta atrás de mim com um estrondo e me encostei nela tentando ouvir qualquer som do lado de fora, mas eu não ouvi nada. Eu fiquei ali tremendo, por minutos que pareceram horas. O silêncio voltou a tomar conta da casa, mas eu não ousava sair. Depois de um tempo, meu corpo exausto me venceu e eu acabei adormecendo ali encostada na porta. Na manhã seguinte, a luz do dia inundava o quarto e tudo parecia normal. A sala estava exatamente como eu a tinha deixado na noite anterior e não havia nenhum sinal de que algo estranho tinha acontecido. Mas dentro de mim, eu sabia que não tinha sido apenas um sonho ou um devaneio da madrugada. Até hoje, quando eu me lembro daquela noite, eu sinto o mesmo frio na espinha. Eu nunca contei essa história a ninguém, porque eu sei que ninguém iria acreditar. Mas algo aconteceu naquela madrugada, algo que eu não consigo explicar e que me faz questionar se, em algum lugar, há uma versão de mim mesma que não pertence a esse mundo e que, por algum motivo, resolveu vir me visitar naquela noite. Muito obrigado a todos pela atenção.